Olá pessoal, como vão todos? Espero que todos estejam bem. E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre espiritualidade e cura, porque nós estamos vivendo um momento de um certo boom da espiritualidade, né? Muita gente falando, buscando, procurando, muita gente também surtando. Então eu queria aqui trazer um ponto de vista da espiritualidade da forma laica, fora do conceito de filosofia de vida ou de religião, mas espiritualidade no sentido da evolução e da cura da humanidade, assim a cura de si próprio também. Então, espero que você fique aí, eu vou rodar a vinheta e volto logo depois. Prepara seu chazinho, seu copo d'água para a gente bater esse papo. Até já! Bom, partindo da minha experiência, e a minha experiência em termos de religião e busca espiritual não é pequena, eu meio que nasci com esse comichão, né? Com essa consciência, e então busquei todo aquele paraíso que eu sentia dentro de mim, busquei aquela plenitude, aquela vida harmoniosa, fraterna, próspera. Eu busquei durante toda a minha vida nos guetos religiosos, vamos assim dizer. Minha família é católica, eu frequentei a igreja católica, então dentro do catolicismo, os grupos de jovens, e depois, conforme eu ia me decepcionando, fui buscando, entrando em um, em outro. E eu não sei se você, mas será que você também passou pela experiência de, ao entrar num grupo espiritualista, ou numa igreja, ou num grupo de yoga, ou seja lá o que for, no início é tudo muito lindo, tudo muito entusiasmante, né? Aquela verdade, aquela virtude, tudo é lindo. Mas ao longo do tempo, conforme você vai se relacionando com as pessoas daquele grupo, você vai vendo que a competitividade, a disputa, o individualismo, é tudo igual como qualquer grupo de qualquer empresa de trabalho, né? E aí cai por terra todo aquele seu entusiasmo que você tinha encontrado, aquela possibilidade de se relacionar de forma fraterna, próspera e harmoniosa, sem hierarquias de poder, não é? Então, e é por isso que a espiritualidade que eu trago aqui é a espiritualidade laica e que eu ouvi de todos os mestres, aqueles mestres que ascensionaram, aqueles mestres que conseguiram atingir a meta da união interna, da plenitude interna a despeito de todo o mundo externo. Alguns gurus, né, que a gente conheceu também, pessoas que alcançaram a sua plenitude, puderam ter sido presos, puderam ter sido rechaçados, questionados, e que mesmo diante de todos os desafios externos mantiveram o seu centramento, o seu equilíbrio, a sua autoconfiança na sua própria verdade. Então, o caminho que, depois de tantas decepções, eu comecei a dar mais atenção e crédito, é o caminho da busca da sua verdade interior, a busca dentro de si, a sua mestria, o seu mestre interno. Então, é isso que eu entendo por espiritualidade laica e cura. E para corroborar isto que eu trago aqui, que inclusive vem sendo o trabalho do desenvolvimento do nosso Merkaba, o que eu trago aqui é essa divisão. É essa divisão que é representada, por exemplo, pelo arcano maior do diabo, e que tem esse nome, diabo, que durante toda a nossa cultura foi rechaçado também, foi conhecido como mal, como alguma coisa que a gente não devesse conhecer, não devesse dar atenção.
e dever-se evitar, né, de todo e qualquer modo. E, no entanto, o diabo representa a nossa divisão interna. Esta divisão que faz com que a gente busque lá fora o que, na verdade, deve ser buscado e encontrado dentro de nós. A nossa própria divisão, a parte de nós que encarnou e a parte que não encarnou. Isto é o diabo, é o que representa o diabo do arcano maior do tarô, que é o que também fundamenta toda a ciência psicanalítica de pulsões inconscientes e suas ações e seus resultados e suas consequências no consciente. Toda a psicologia, a junguiana, enfim, esse diálogo do inconsciente com o consciente é que está representado na nossa própria divisão, que por sua vez está representado no arcano maior do diabo e que por sua vez é isso que faz a gente buscar lá fora o que na verdade está dentro de nós. Então a falta de conhecimento desta divisão é que faz com que a gente cada vez mais busque lá fora e se afaste de nós mesmos. E aí, para trazer também uma linguagem, que é a linguagem de luz, para corroborar a ideia demonstrada nessa figura que eu gosto muito de trazer e que é o que a gente está desenvolvendo agora, né? Esse triângulo de baixo, a gente vai aqui fechar esse vértice deste triângulo de baixo aqui, agora nas meditações da alunação de Virgem. Então eu quero trazer bem claramente a explicação do que a gente está fazendo agora, para que você aproveite esse momento, né, em que a gente vai fechar esse triângulo de baixo aqui e construir o nosso Merkaba, que é o veículo, que é a consequência de termos conseguido essa união interna. Então eu trouxe assim, por exemplo, oráculos, para você ver como essa divisão está exposta em vários oráculos que trabalham com o nosso resgate. Eu trouxe aqui o I Ching. O I Ching, ele é um oráculo que ele fala muito claramente dessa divisão. Quando ele, por várias vezes, em várias interpretações dos seus oráculos, das suas tiradas, ele fala em como que responderia o homem inferior e como que responderia o homem superior. Então, para fazer esse vídeo de hoje, por exemplo, eu joguei o I Ching e caí num hexagrama, que é o hexagrama Ko, que fala de revolução. E aí, conforme eu fui lendo, né, o que significava a revolução, que inclusive a revolução fala que o significado foi ampliado de modo a abranger as mudanças na vida política. Olha só que coisa. Ele diz que as grandes revoluções estão ligadas à troca de governo. Olha isso. E a gente aqui perto das eleições e o meu I Ching me sai, né? O I Ching que eu trouxe para cá, para divulgar, para compartilhar com vocês, saiu o I Ching falando de revolução, que fala que as grandes revoluções elas são, na verdade, de cunho político, porque são relativas à mudança de governo. E você vê que eu, para falar aqui também da espiritualidade laica, não comecei falando da cultura que nos foi imposta, e essa cultura nos é imposta por um governo, por uma hierarquia de poder que elege, que cria dogmas e paradigmas para a gente seguir do lado de fora de nós, com a motivação da nossa autorrealização ou da nossa felicidade. Então, quando a gente fala de mudança de paradigma, a gente está falando também de mudança de cultura. Quando a gente fala de mudança de cura espiritual, a gente está falando de uma cura não só individual, mas de uma cura coletiva, porque a humanidade, não adianta eu
alcançar o grau de guru, o que vai acontecer? Eu vou virar uma outra guru, vou ficar aqui dando palestra, falando para outras pessoas. Mas o que esse momento exige da humanidade agora é que a humanidade inteira encontre o seu equilíbrio pessoal, a sua mestria, para que a gente possa, né, sustentar esse planeta e desfrutar da prosperidade desse planeta. Então, nessa leitura do I Ching, vem essa chamada para a questão dos governos, para o grau de influência que os governos podem ter na nossa evolução espiritual. E aí ele fala aqui, quando ele vai descrever a imagem desse hexagrama, ele fala assim, olha, fogo no lago, a imagem da revolução. E aí ele cita: o homem superior organiza o calendário e marca com clareza o período das estações. Aí eu fiquei impressionada, né, com essas 3 frasezinhas que trazem tudo o que a gente faz aqui, né? Quando a gente fala do fogo no lago, a gente fala do fogo, o fogo no elemento representado pelo tarô é a espiritualidade, é o fogo, é a verdade espiritual. O lago são as nossas emoções, que vem sendo exatamente o que a gente vem trabalhando aqui para nós fazermos o nosso realinhamento pessoal. Aí ele diz que o homem superior organiza o calendário, que é outra coisa também que o canal adotou, que é uma nova leitura do calendário galáctico, sobrepondo o calendário gregoriano. E aí ele diz, marca com clareza o período das estações, que é o que a gente vem fazendo aqui, quando a gente quer, por exemplo, que é o que eu venho fazendo aqui, quando eu quero, por exemplo, que você entenda o que é o desenvolvimento do Merkaba, o seu veículo de luz. A expansão da nossa consciência, que é o que eu chamo de espiritualidade laica, ela tem um processo e que pode ser realizado com o auxílio da mudança das estações, com a mudança da leitura da energia que vem com a mudança de cada signo do zodíaco e com o segmento do boletim galáctico. Aí eu falei, caramba, gente, então que legal, né? Eu acho que a gente está num caminho esperto aqui para a nossa evolução espiritual. Então, para você ver como que o próprio I Ching fala de homem superior e homem inferior, que está representado nessa figura como esses 2 triângulos. E você pode ler aqui que o triângulo de cima, ele representa os atos de vontade, né? A nossa vontade, ela é de uma ordem superior espiritual, abstrata. É aquele exemplo que eu gosto de trazer, que é a vontade de parar de fumar e o desejo de fumar. O desejo de fumar, ele está ligado aos instintos naturais. Por quê? Porque em algum momento nós começamos a ingerir, através do tabaco e do cigarro, elementos químicos que atuaram no nosso organismo, acionando esse desejo, organicamente, biologicamente, acionando esse desejo de fumar. Então, trabalhando com os nossos instintos, com o nosso organismo natural. Enquanto que a vontade, que seria nesse exemplo a vontade de parar de fumar, é uma vontade que parte da nossa consciência, que é formada por essa tríade de força aqui, pela Santíssima Trindade, pela tríade essencial para que qualquer coisa venha a se manifestar no mundo físico e espiritual. Então a gente trabalhou nos 3 primeiros signos do zodíaco essa consciência dessa tríade espiritual que regula os nossos atos de vontade. E nós estamos trabalhando agora essa tríade natural, orgânica dos nossos instintos na lunação de Câncer, na lunação de Leão e agora na lunação de Virgem. E um outro exemplo dessa coisa do mundo interior e o mundo exterior vem deste outro livro aqui, que é o livro, deixa eu mudar a tela, que é o livro que me orienta nas lunações, né? Nas lunações e nas meditações da lua cheia, que é esse livro aqui, o Sinfonia do Zodíaco. Sinfonia do Zodíaco, ele é
um resumo atualizado dos escritos de Madame Blavatsky, de Anne Besant, sobre a psicologia esotérica. E todos os signos, em todas os significados esotéricos da energia de cada lua cheia, ele tem sempre um exemplo do que como o homem inferior vai receber e metabolizar aquelas energias e como o homem superior vai receber e metabolizar aquelas energias. Então, por exemplo, no caso de Câncer, que foi a lunação que a gente viveu agora, ele diz que essa energia canceriana, para as pessoas comuns, ele diz que chega nas pessoas como o isolamento, o sentimento de isolamento, embora exista a multidão. Então, essa energia canceriana, que mexe muito com o nosso sentido de lar, nas pessoas comuns, ou seja, nas pessoas comuns não, né? Porque eu sou uma pessoa comum também. Então, em nós mesmos, mexe com a nossa personalidade naquele sentimento de solidão, mesmo diante da multidão e às vezes mesmo diante da nossa própria família, quando nós nos sentimos incompreendidos. Mas se essa mesma energia canceriana for absorvida do ponto de vista do homem superior ou da nossa consciência, ela nos chega com a seguinte sabedoria: construo uma casa iluminada e nela faço minha morada. O que isso quer dizer? O que Câncer trabalha? Qual é o nível de consciência que a energia canceriana trabalha em nós quando nós estamos vivendo a alunação de Câncer? É da casa como o nosso corpo. O nosso corpo é o nosso templo. Então, a consciência canceriana trata da alimentação, do exercício físico, da meditação, da consciência corporal, de toda a atenção que a gente deve ter com o nosso corpo, com o nosso organismo, porque ele é o templo da nossa alma, da nossa centelha divina. Outro exemplo, da alunação de Leão, que é a que a gente está terminando agora. Para a alunação de Leão, a energia que chega no nível da personalidade diz assim, que existam outras formas, eu governo. Então, para a personalidade, a energia de Leão vem com aquele sentido de dominação. Seguinte, eu governo todas as formas, né, que estão aqui a meu dispor. Eu governo o meu relacionamento, eu domino meu relacionamento, domino meu trabalho, domino minha família, domino a natureza em volta de mim, eu domino. Já se a gente recebe essas energias leoninas do ponto de vista da consciência, o entendimento é outro, eu sou isso e isso eu sou, que é tudo que a gente vem trabalhando aqui na alunação de Leão. É a autoconfiança, é a autoestima, eu sou o que eu sou, que é, na verdade, se a gente tivesse que traduzir a espiritualidade laica, a ascensão espiritual, a gente traduziria dessa maneira: eu sou o eu sou, que é o nome de Deus. Yod, Re, Vo, Re. Na verdade, o nome de Deus é eu sou, sem adjetivos. E o Deus, né, nós como co-criadores, nós como autorresponsáveis nesta dimensão, nós somos o segundo eu sou. Quando a gente decide, pelo nosso livre-arbítrio, seguir a voz do eu sou, a voz da consciência. Então, quando a gente trabalha em Leão, a gente está trabalhando o nosso ego no sentido dele ser obediente à voz da nossa consciência. Ou seja, o homem inferior ser obediente ao homem superior, porque assim o homem superior vai agir através do homem inferior. O nosso eu superior, a nossa sabedoria, a nossa consciência vai encontrar no ego um aliado para ele se expressar aqui na Terra, nessa dimensão. E em vários outros lugares você pode encontrar essa
essa descrição, né? Como que uma energia pode ser manifestada do ponto de vista do eu inferior, do ego, da personalidade, e como uma energia pode ser manifestada através da consciência, mas que terá de ter o ego como seu aliado para poder se manifestar e ele deixar de ser reativo. Se cada um de nós atingirmos este estado de consciência, quando a gente se agregar a grupos espiritualistas, a grupos de filosofias de vida, a cada provocação que a gente receber uns dos outros de competitividade, de hierarquia de poder, a gente vai, olha, opa, deixa, como os gurus fazem. Ignora as provocações e continua sendo gentilmente, amorosamente fiel a si mesmo. Então é isso que nós estamos construindo agora, a partir dessa mudança de lunação. A gente já passou pelas 3 primeiras lunações, então a gente vai agora, estamos saindo agora dessa lunação de Leão e entrando nessa lunação de Virgem. Por quê? Para que isso? Para a gente chegar neste lugar aqui, olha. Quando eu estiver... Deixa eu achar aqui a imagem. Espera aí, gente. Eu quero achar a imagem correta, que é essa imagem aqui. Porque quando a gente estiver com... achei. Quando nós estivermos tivermos praticado a ancoragem da consciência, da vontade, do foco, da comunicação da minha voz com a minha voz interna, que foram as 3 consciências acionadas com a lua de Áries, Touro e Gêmeos, trabalhado o meu corpinho para fortalecer o meu corpo como templo da minha consciência, entendido o meu corpo, respeitando o meu corpo como templo da minha consciência, fortalecendo o meu ego como uma instância, uma dimensão psíquica fiel e leal à minha consciência. E aqui me autoparindo, que vai ser o que a gente vai ver agora com a lua de Virgem, porque Virgem quer dizer, a Virgem fala da concepção imaculada. Olha que sabedoria nisso. Ou seja, nós somos capazes de conceber o nosso próprio Cristo interno. Então, nós vamos trabalhar essa consciência agora na alunação de Virgem. Se tivermos feito isso da maneira prática, consciente, né? Mantendo essa consciência, a gente vai fazer exatamente esse movimento. A gente vai fazer com que o triângulo de cima, né, ele venha a fecundar o triângulo de baixo. Então, aquela consciência tríplice da vontade, da capacidade do foco, que é o olho de touro, ou seja, focar no meu interior, que é a habilidade de comunicação entre eu e a minha voz interior, de Gêmeos, que foi a consciência de Gêmeos. Se eu virar essas minhas habilidades espirituais, desse triângulo espiritual, e conceber e fecundar esse meu triângulo de baixo, que é o triângulo das ações da personalidade, das ações reativas, se eu não estiver usando a consciência. Então, veja bem, quando eu uso da minha consciência, da minha força de vontade, do foco na minha realidade interna e da comunicação do meu ego com a minha voz da consciência, aí eu vou trabalhar com a minha consciência corporal, com o meu ego de forma a ser obediente ao meu espírito, à minha alma, e parir a mim mesma, ou seja, me autoconceber ou me autogerar, como o selo da tormenta nos ensina. Catalisar energia para a autorrealização. Então, eu vou estar fazendo exatamente isso. E eu vou estar, então, colocando o meu triângulo de baixo, que é eu vou colocar o meu corpo, o meu ego e o meu trabalho, eu vou virar ele para cima
e fecundar o triângulo de cima. Eu vou colocar de novo o meu corpo, o meu ego e o meu trabalho para servir a minha consciência ascensionada, que é o triângulo de cima. Quando eu faço isso, o triângulo de cima sobe para o triângulo de baixo e eu gero o que a gente conhece como a estrela de Davi. A gente conhece como a estrela de Davi. E mais do que isso, o triângulo de baixo, ele gira no sentido anti-horário e o triângulo de cima gira no sentido horário. Quando o triângulo de cima gira no sentido horário, ele fecunda, ele entra no triângulo de baixo. Quando o triângulo de baixo gira no sentido anti-horário, ele sobe e fecunda o triângulo de cima. Se eu tenho esses triângulos intercalados assim, um girando para cima e outro girando para baixo, o que vai acontecer? Vai criar um vácuo. Um vácuo. Nessa interseção é que a luz se faz. E aí nós podemos viajar com o nosso veículo de luz. Essa luz é a luz da consciência, completamente unificada nessa interseção. Eu e minha consciência seremos um. E a partir daí eu posso viajar interdimensionalmente. A telepatia vai ser algo hábil para mim, quanto é a imaginação. Eu vou ter facilidade de me comunicar telepaticamente da mesma maneira como nós temos a facilidade de imaginar, além de fazer viagens interdimensionais, de poder me conhecer, né, numa outra dimensão, como, por exemplo, a dimensão dos sonhos, né? Entender a dimensão dos sonhos como uma dimensão tão real quanto essa dimensão. Mas isso já é uma outra história, nós não estamos lá, nós estamos caminhando para lá, para e passo, devagarzinho, juntos. Eu espero que você esteja aqui me acompanhando junto comigo. Então, se você chegou até aqui, gostou do que ouviu, fez sentido, né? Vamos caminhar a pé no desenvolvimento da nossa espiritualidade e de forma autorresponsável, porque muitos falsos profetas vão aparecer agora. Então, é preciso ter cuidado. Tem muita gente agora que faz um cursinho de, sei lá, num final de semana e no final de semana seguinte se apresenta como terapeuta daquele cursinho que fez. Menos, né? Vamos ter referências, vamos buscar referências, a gente vai se ajudar sim, a gente vai trabalhar com cura sim, de vários instrumentos legais, mas é preciso ter sempre aquela consciência crítica interna, ouvir o seu coração. Até porque você pode estar diante de um instrumento super poderoso, tipo um Theta Healing, né? Mais de uma pessoa até referenciada, mas se não for aquele momento certo, aquela ferramenta certa para o seu momento pessoal, não é aquela ferramenta que você deve usar naquele momento, né? Então, essa consciência, ela é desenvolvida para e passo. E nós estamos fazendo isso aqui. Então, se isso está fazendo sentido para você, se você chegou até aqui, dá o seu like, mas se inscreve no canal e aciona o sininho. Porque aqui a gente vai complementando. Um vídeo vai complementando o outro, tipo uma escola. A gente vai ganhando informações daqui e de lá e entrando na nossa sala de aula, que é a meditação. Porque seja crítico e crítica, inclusive para o que você ouve aqui de mim. Eu também sou alguém que interpreto um caminho, né, para a ascensão da consciência. Então, eu posso ser maravilhosa, mas se não for o seu momento de entrar em contato com esse conhecimento que eu estou compartilhando, não vai adiantar. Agora, se fez sentido, se tem a ver, aí se inscreve no canal e aciona o sininho, porque eu terei o maior prazer e será uma honra enorme para mim ter você como parceiro e parceira nessa trilha da ascensão da consciência. Tá bem? Então, gratidão, namastê, em Lakesh. Eu sou um outro você.